Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para mais uma videoaula 11, com o tema de termodinâmica. Vamos começar a estudo dos gases, parte 1. Então, os tópicos que vamos ver hoje serão, primeiro, variáveis de estado, depois, modelo atômico molecular, modelo de um gás, equação de Clapeyron. Vamos falar da Lei Geral dos Gases Ideais e, por fim, vamos falar das transformações gasosas. Então, vamos começar a nossa aula. Pessoal, um parêntese. Vamos dar início ao estudo do invisível. Eu costumo dizer que, por mais que a gente faça ilustrações para representar um sistema gasoso, como essa figura aí, um cilindro com partículas representado por essas bolinhas, na verdade, nós estudamos algo que nós não vemos. Então, requer uma abstração grande e por isso que nós precisamos ter uma mente aberta para escutar as teorias, ver os conceitos e imaginar como se comporta um sistema termodinâmico. Então, queria fazer esse comentário antes de iniciarmos a nossa videoaula. Bem, então vamos para o primeiro tópico, variáveis de estado. Pessoal, as variáveis de estado que caracterizam um estado gasoso são pressão, volume, temperatura e energia interna. O estado de um gás ele é caracterizado por essas 4 variáveis. Qualquer mudança em uma dessas 4 variáveis, você altera o estado que o gás se encontra. Não estou me referindo ao estado que nós vimos lá na parte de calorimetria, que são os estados físicos da matéria. Aqui eu me refiro à situação física do estado gasoso, ok? Qualquer mudança em uma dessas variáveis, nós estamos diante de um processo termodinâmico ou uma transformação termodinâmica, que veremos 3 hoje no final da nossa videoaula, ok? Então, qualquer mudança em uma dessas variáveis, você tem uma transformação termodinâmica, uma transformação gasosa ou um processo termodinâmico. Tópico 2. Vamos aqui agora ver um pouco do modelo atômico molecular. Todas as substâncias são formadas por átomos, nós já sabemos isso, moléculas, e essas moléculas estão sempre em movimento, pessoal. Em pequenas distâncias, as partículas interagem entre si. E a estrutura atômico-molecular armazena energia potencial e, por causa do movimento, também uma energia cinética. Então, a estrutura molecular de um sistema ele tem algumas características. Como nós estamos aqui, partículas sempre em movimento, a distância entre elas é muito grande, mas em pequenas distâncias elas interagem entre si e o sistema como um todo vai armazenar energia potencial. Essa energia potencial pode ser gravitacional, pode ser energia potencial química e energia potencial elétrica. E em função do movimento das partículas, vamos ter energia cinética. Essa energia cinética pode ser de translação, energia cinética de rotação, enfim. Pois bem, vamos falar um pouco também do modelo de um gás baseado na teoria cinética dos gases. Bem, algumas hipóteses, pessoal, elas são utilizadas para explicar o sistema como um todo. Então, vamos trabalhar aqui algumas hipóteses, vamos apresentar as hipóteses para fazer uma aplicação das leis da mecânica ao movimento molecular. Bem, as hipóteses elas sugerem um modelo microscópico de um gás e, na verdade, é um grande espaço vazio, com moléculas se movendo ao acaso. Como, por exemplo, você imagina abelhas furiosas numa sala de aula. Então, ou mesmo vocês, os alunos, se movendo de maneira aleatória numa sala de aula. Então, eu trago essa figura aqui, que é do livro Fundamentos da Física. Então, imagine partículas se movendo ao acaso e um grande espaço vazio entre elas, entre um e outro. Na verdade,
aqui poderia imaginar que na verdade não é uma molécula, não são várias moléculas. Imagine uma molécula, mas se movendo de maneira aleatória e ao acaso e realizando várias colisões por unidade de tempo. Pois bem, então vamos apresentar aqui as hipóteses que nós usamos para trabalhar o modelo de um gás. Primeira hipótese: as moléculas se encontram em movimento desordenado, regido pelos princípios fundamentais da mecânica newtoniana. Então, pessoal, todas as moléculas apresentam movimento desordenado. Segunda hipótese: as moléculas não exercem força umas sobre as outras, exceto quando elas colidem. Devido ao movimento ao acaso, as moléculas podem colidir umas com as outras. No momento dessa colisão, vai haver uma interação entre elas. Fora isso, devido a elas serem pequeníssimas e a distância entre elas ser muito grande, você não vai ter uma interação entre elas. E entre duas colisões, pessoal, o movimento ele é praticamente uniforme. Então, entre uma colisão e outra, as moléculas se movimentam de maneira uniforme. O famoso MRU. Bem, terceira hipótese. As colisões das moléculas entre si e contra as paredes do recipiente que as contém são perfeitamente elásticas. E a duração é desprezível. Então, as moléculas interagem de maneira elástica. Essa interação, essa colisão, quando nós estudamos quantidade de movimento, vimos que nesse tipo de colisão há conservação da energia e em qualquer colisão há conservação da quantidade de movimento. Então, essa hipótese sugere que num sistema termodinâmico de partículas confinadas no recipiente, há conservação da energia cinética. Aqui eu coloquei cinética, mas na verdade nós podemos dizer que há conservação da energia mecânica, que no caso aqui a energia mecânica se refere à cinética, e da quantidade de movimento. Então por isso que um sistema de partículas confinado num recipiente, elas apresentam um movimento constante, porque durante a colisão não há dissipação de energia. A mesma velocidade que a molécula chega antes da colisão, ela vai sair após a colisão. Então, não vai ter redução da energia cinética das moléculas do sistema. E a quarta hipótese e última: as moléculas têm dimensões desprezíveis em comparação com os espaços vazios entre elas. Eu trouxe aqui, pessoal, uma ideia para vocês terem noção do que é esses grandes espaços vazios. Então, imagine o volume de um gás, o volume do espaço entre as moléculas que corresponde ao volume do recipiente onde o gás se encontra. Eu trouxe aqui uma situação, um exemplo, para entender essa quarta hipótese. Imagine aqui, uma molécula de hélio tem diâmetro da ordem de 2,2 angstrom. Pessoal, um angstrom, o símbolo é esse aqui, é o A com a bola em cima. Então, um angstrom vale 10 a menos 10 metros. Então, uma molécula de hélio tem esse diâmetro. Enquanto a distância média entre duas moléculas, nas condições normais, de pressão e temperatura, é de 33 angstrom. Veja só, o diâmetro de uma molécula é 2,2 angstrom e a distância entre duas é 33 angstrom, ou seja, as moléculas têm dimensão desprezível. Isso quer dizer o quê? Que o tamanho delas é muito menor do que a distância entre elas. Trouxe aqui uma figurinha também para vocês terem essa noção. Okay? Então, cada molécula tem volume disponível de aproximadamente 36 mil angstrom cúbicos. Isso quer dizer o quê? Que o espaço entre ela, o espaço entre a molécula é esse aqui. Okay? Ou seja,
na verdade, você tem um grande espaço vazio. Um grande espaço vazio. Essa é uma característica marcante de um sistema formado por partículas. Ok? Uma visão um pouco abstrata, mas que requer uma análise bem cautelosa e cuidadosa do sistema. Bem, assim, uma molécula colide bilhões de vezes em um segundo. É muita coisa, pessoal. Mudando continuamente a direção e o sentido do seu movimento. Essas colisões são regidas pelas leis básicas da mecânica newtoniana. E como nós já vimos, essas colisões são colisões elásticas, nas quais há conservação da energia. E em toda colisão, há conservação da quantidade de movimento. Nesse caso, o gás que se enquadra sem restrições a esse modelo é o chamado gás ideal, ou gás perfeito. O que a gente aproxima, né, do modelo proposto é os chamados gases reais. Conforme a sua natureza e as condições em que se encontram, podem se aproximar da ideia que foi apresentada baseada nas hipóteses. Como o modelo melhor se aplica? Nesse caso aqui, pessoal, para que você chegue no estágio de inserir no sistema as hipóteses, você precisa de um sistema que tenha baixas pressões e elevadas temperaturas. Essas duas variáveis de estado, se relacionando dessa maneira, você aproxima o real do ideal. Então, se você submeter um gás a baixas pressões e elevadas temperaturas, você consegue se aproximar do modelo de um gás ideal. Então, não esqueça, baixas pressões e elevadas temperaturas. Vamos agora apresentar um modelo microscópico e as principais propriedades macroscópicas. Veja, o modelo micro e as propriedades macro, certo? Para um gás. Vamos lá. Primeira propriedade. A propriedade que um gás possui de se expandir. Um gás ele se expande facilmente e se difunde através de pequenos orifícios, é uma consequência do movimento rápido de suas moléculas. Então lembrem-se que eu tenho um grande espaço vazio, ou seja, uma distância muito grande entre duas moléculas. Por isso que os gases facilmente se expandem. Como a interação entre elas é muito pequena, então eles facilmente se expandem e vão se difundir. E como eles se movimentam rapidamente, isso favorece na expansão e na difusão. Segunda propriedade, os gases são facilmente compressíveis, justamente pelo fato de que existe uma grande distância entre duas moléculas, então facilmente eu posso comprimir. E uma terceira propriedade, um gás mistura-se rapidamente com outros, porque as moléculas de um gás ocupam os espaços vazios entre as moléculas do outro, justamente. Esse grande espaço vazio pode ser preenchido por outras moléculas. Então, pessoal, essas são as propriedades, as hipóteses que nós usamos para descrever um sistema formado por partículas. Muito importante que vocês revejam essas hipóteses, revejam as propriedades, para tentar absorver a ideia abstrata de imaginar um recipiente e no recipiente você tem partículas. Okay? O quarto tópico da nossa aula é a equação de Clapeyron. Essa equação, pessoal, ela relaciona as variáveis de estado: pressão, volume e temperatura, certo? A equação está aqui, PV/nRT. P é a pressão do gás, V é o volume que o gás ocupa, N é a quantidade de matéria, ou número de mols,
o R é uma constante e o T é a temperatura, certo? Esse R é a chamada constante universal dos gases. E o valor, vocês não vão decorar, é aproximadamente 0,082. Pessoal, ATM é a unidade de pressão, litro do volume, mol da quantidade de matéria e o K da temperatura, ok? Então aqui, ó, a pressão ATM, o volume em litros, o N é o mol e o K é Kelvin. Detalhe importante, nessa equação, pessoal, a temperatura ela tem que ser utilizada na unidade Kelvin. E muitos problemas, a temperatura ela vai aparecer para você na unidade grau Celsius. Ok? Então, fiquem atentos para, em problemas que aparecer a temperatura em graus Celsius, vocês precisam fazer a conversão. E nós vimos isso, né, estudando escalas, que a temperatura em Kelvin equivale à temperatura em Celsius mais 273. Não esqueçam, quando vocês forem usar a temperatura, tem que converter para Kelvin. Aparecendo em Celsius, que é o mais comum, soma o valor com 273 e joga na equação. Mesmo que você, no final do problema, precise encontrar a temperatura em graus Celsius, você converte e no final converte de novo, ok? Pois bem, o N, como eu falei, é a quantidade de matéria ou o número de mols que vocês devem ter visto em química, que você encontra esse N dividindo a massa em gramas da substância pela sua massa molar, ok? Então aqui, ó, você teria a massa em gramas pela massa molar. A massa molar é gramas por mol. Aí quando você jogar isso aqui na equação, você resultará em mol, ok? Um dado importante dessa equação de Clapeyron, observe aqui na equação, pessoal, que pressão e volume são grandezas que estão se multiplicando. Logo, elas são inversamente proporcionais. Isso mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó, pressão e volume são inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o volume do recipiente, menor será a pressão que as partículas exercem contra as paredes do recipiente e vice-versa, ok? Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se você comparar a pressão com a temperatura, aí são diretamente proporcionais. Se você aumentar a temperatura, você aumenta a agitação das moléculas, aumenta as colisões, aumenta a pressão, ok? Então, muito importante que vocês aprendam a manusear com as variáveis de estado na equação de Clapeyron. E não esqueçam, essa equação você vai aplicar para o estado gasoso, certo? Você não vai aplicar essa equação para outro estado que nós vimos na aula anterior, estado líquido, estado sólido, na verdade o estado gasoso nas condições do modelo atômico de um gás, ok? Vamos lá. Baseado na equação de Clapeyron, vamos apresentar aqui a lei geral dos gases ideais. A lei geral dos gases ideais, ela relaciona dois estados. Então a equação de Clapeyron, ela se aplica para um estado. E a lei geral, ela relaciona dois estados. Então imagine aqui nessa figura que eu tenho um gás confinado em um recipiente. Aqui seria o nosso estado 1. Para o estado 1, eu vou ter uma pressão. Eu vou ter uma pressão. As partículas exercem uma pressão contra o recipiente. As partículas ocupam o volume.
as partículas apresentam a temperatura e uma energia interna. Isso no estado 1. Observe na figura que eu forneci calor através dessa chama. Então, ao fornecer calor, eu estou fornecendo energia para as moléculas do sistema. Logo, eu vou ter aqui um outro estado, um estado 2, porque alguma variável do estado mudou. Então, no estado 2, teremos uma nova pressão, um outro volume, uma outra temperatura e uma outra energia interna. Então, veja que, devido a um agente externo, alguém forneceu calor para o sistema, nós alteramos alguma variável do estado, logo o gás sofreu uma transformação. Detalhe, ele não mudou o estado físico, não deixou de ser gás. Ele é gás, só que agora uma outra pressão, ou, no caso aqui, um volume, temperatura e energia interna. Okay? Então, a lei geral dos gases ideais serve para nós relacionarmos esses dois estados. De que maneira? Vamos lá. Vamos aplicar a equação de Clapeyron para o estado 1. Então, para o estado 1, teremos P1, V1, T1. Lembrando que o R é a constante e o N, pessoal, é a quantidade de matéria, que nesse caso não mudou. Não houve vazamento de partículas. Eu apenas mudei uma das variáveis, mantendo a mesma quantidade de partículas do sistema. Então, já vamos começar a marcar aqui. Esse produto NR, ele vai ser constante. Esse produto NR vai ser igual nos dois estados. Ok? Então, isolando ele, teremos P1, V1, T1 igual a NR. Vamos fazer a mesma coisa agora para o estado 2. Aplicar a equação de Clapeyron para o estado 2. Então, ficaria P2, V2, NR, T2. Mais uma vez, NR é um produto que não vai mudar. Então, isolando, P2, V2, T2. NR. Pronto. Vamos agora igualar os dois estados. NR e o NR é um produto comum. Então, igualando, chegamos à lei geral dos gases. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Com essa lei, nós conseguimos achar pressão, volume e temperatura de um estado, sabendo as variáveis do outro, e vice-versa. Com essa lei geral, nós podemos agora finalizar nossa videoaula apresentando um pouco das transformações gasosas. Por que eu digo um pouco? Porque existem, pessoal, 5 transformações gasosas. Vamos aprender aqui hoje 3, ok? Que são as básicas. Primeira é a transformação isotérmica. Essa palavra térmica nos remete à temperatura. E a palavra iso nos remete ao termo igual. Então, o que é uma transformação isotérmica? É aquela que a temperatura permanece constante. Aplicando a lei geral dos gases, eu teria P1, V1, T1, lembrando que esse índice 1 representa o estado 1. E o índice 2, o estado 2. Como a temperatura é constante, eu posso eliminar matematicamente, sobrando P1, V1, P2, V2. Com essa relação aqui, se você souber a pressão inicial do gás, o volume que ele ocupa e a pressão final, você encontra o volume que ele ocupa no final da transformação. Se eu souber essas duas variáveis e o volume, dá para achar a pressão. Se eu souber a pressão final, o volume final e o volume inicial, dá para achar P1. Ou seja, com essa relação aqui, você consegue achar uma das duas variáveis
sabendo uma das variáveis, você consegue achar uma das variáveis sabendo outras 3, ok? Num processo isotérmico, tá bom? Transformação isobárica, certo? Essa palavra bárica, pessoal, vamos nos habituar a escutar essa palavra na parte de gases, e ela remete-se à pressão. E novamente a palavra iso remete à palavra igual. Então o que é uma transformação isobárica? É uma transformação, pessoal, que a pressão permanece constante. Se a gente aplicar a lei geral dos gases, temos, né, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Como a pressão é constante, ó, esse termo aqui vai embora, com esse chegamos na relação V1 sobre T1, V2 sobre T2. Observe que eles se dividem, então, se a temperatura do sistema aumenta, o volume aumenta. Se a temperatura diminui, o volume vai diminuir e vice-versa. Chegamos na nossa proposta de hoje, a transformação isovolumétrica. Eu quero aqui fazer logo um parêntese. Pode aparecer o termo isovolumétrica, pode aparecer o termo isocórica e pode aparecer o termo isométrica. Ambas remetem-se à transformação que volumétrica, volume, e iso, igual. Então, o que é uma transformação isovolumétrica? É aquela que o volume permanece constante. Imagine um recipiente indeformável, que não possa expandir nem contrair. É um processo que, se você fornecer ou retirar energia, é isovolumétrico. Aplicando a lei geral dos gases, P1, V1, T1, P2, V2, T2. O volume constante vai embora matematicamente, sobra isso aqui, ó, P1, T1, P2, T2. Ou seja, se você aumentar a temperatura do gás, aumentei a temperatura, eu aumento a pressão do gás. Se você reduz a temperatura, reduz a pressão do gás, ok? Então, com isso, chegamos ao final de mais uma videoaula. Reforço que ainda veremos mais um pouco de gás na parte 2, que é a próxima videoaula, tá certo? E veremos também outras transformações e um pouco mais de detalhes de cada transformação que vimos hoje, da isovolumétrica, da isobárica e da isotérmica, ok? Agradeço a todos. Se você gostou do vídeo, da videoaula, deixe lá o seu joinha, deixe um comentário para que eu possa melhorar na elaboração e na produção dos materiais, ok? Um abraço a todos e até logo, e até a próxima videoaula.